tarde, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. A nossa convidada de hoje é multifacetada, começando por ser mãe, por ser mulher e depois também atriz, encenadora, ainda também com a veia de professora e de produtora. Hoje vamos saber um pouco mais e falar com a atriz Susana Reis. Olá! Olá, Susana. Obrigado por teres aceito o nosso convite, por estar aqui connosco nas Conversas Sublimes. Vamos conhecer um bocadinho mais de ti, daquilo que tu és enquanto mulher e também como atriz na tua área profissional. A primeira questão que eu começava por te colocar era, nós sabemos que todos os anos, no dia, ou o Dia Internacional da Mulher, é sempre uma reflexão para a própria sociedade, pensar um pouco sobre aquilo que são os direitos e as capacidades das mulheres. Que não deveria ser assim pensado... esperamos. Sim, que nem deveria ser pensado só num dia, mas mesmo sendo pensado num dia, assim esperamos que, na realidade, as pessoas o pensem. Que significado, em termos pessoais e em termos profissionais, tem esta data para ti, enquanto mulher e enquanto criadora também no mundo artístico? Eu, para explicar, acho que vou contar uma história que é sempre a minha melhor maneira de explicar as coisas. Para mim, a primeira vez que eu tomei consciência do Dia da Mulher foi... eu tinha 12 anos, foi quando eu tive a primeira menstruação, e o meu pai ofereceu-me uma rosa e disse: agora já és mulher. Deu-me um abraço. E eu senti, para já, o carinho com que ele o fez, não é? Esse gesto que eu depois, mais tarde, percebi que não conhecia ninguém que tivesse tido a sorte de ter o pai a fazer isso. Para além disso, eu percebi, sou mulher, eu nem percebia bem o que é que isso significava, mas senti que havia aí qualquer coisa de uma grande responsabilidade. Para além de que todas as mulheres na minha vida, na minha família, na minha história pessoal, foram sempre e são sempre mulheres muito inspiradoras e que me passaram muitos valores que eu tento ao máximo também, para além de viver, passar. E quando chegou o primeiro Dia da Mulher, depois disso, o meu pai trouxe 2 rosas e ofereceu uma à minha mãe e outra a mim. E que era uma coisa que ele fazia sempre. No Dia da Mulher oferecia sempre uma rosa à minha mãe e desta vez ofereceu também a mim. Portanto, eu agora também já sou mulher, também já faço parte. E eu tentei perceber o que é que aquilo significava. Não é? De alguma forma, eu queria perceber o porquê de haver um Dia da Mulher, não é? E não haver o Dia do Homem. Portanto, eu comecei logo a questionar isso, que eu acho que a maior parte das pessoas não questiona, infelizmente. E tentar perceber porquê, não é? E tentar perceber à minha volta, na minha comunidade escolar, amigos, etc., como é que eles viviam o Dia da Mulher, ou como é que era visto, não é? Portanto, e percebi que, de facto, havia algum hábito de oferecer flores, alguma coisa, à mulher da casa. Não o hábito de oferecer uma flor para celebrar a primeira menstruação, etc. Isso não. E logo aí eu fiquei a questionar, não é? Porque é que tantas amigas, colegas viviam com medo, não é? De vez em quando, ao mês, a diferentes alturas do mês, na turma, havia sempre raparigas a esconderem-se, a taparem-se, com vergonha, ou a serem humilhadas porque estão sujas, ou a serem maltratadas, ou a não saírem de casa, ou terem dores. E estas coisas todas, quer dizer, para mim a história de ser mulher tinha sido uma coisa bonita e boa, porque é que eu era obrigada a viver também com medo, com vergonha, a não se falar, nem entre nós, raparigas, se falava à vontade sobre as coisas. E isso logo fez-me questionar, de ver para além da minha comunidade como é que isso também se fazia. Foi aí que eu comecei a perceber que, de facto, o Dia Internacional da Mulher não é uma celebração, não é uma festa. É, de facto, um dia em que é importante voltarmos a lembrar coisas que têm que ser lembradas diariamente. Achas que as próprias mulheres têm noção
disso, de que As próprias não- mulheres, muitas não têm a noção disso, não é? Vivem o Dia da Mulher como uma celebração, o dia em que se juntam e que vão se arranjar, ou que vão sair, ou uma festa especial entre mulheres. E não é, eu acho que é... É claro que essas coisas são boas, mas eu tento que haja, que haja essas coisas ao longo do ano, como tento também ao longo do ano chamar a atenção para as desigualdades que continuam a existir pelo mundo fora e a quantidade de meninas que não têm a sorte de terem um pai como eu tive. esta condição de ser mulher muitas vezes é marcada também por muitas expectativas, por muitas pressões, muitos estereótipos. Que desafios é que consideras que continuam a estar, apesar de tudo e apesar de estarmos na data em que estamos, que desafios é que consideras que continuam a ser ou a estar mais presentes na vida das mulheres? Sim, de facto, as pressões e as expectativas, não é, que a sociedade, as famílias mesmo, os amigos põem em cima das mulheres, não é? A maternidade, logo à partida, não é? Quer dizer, a partir de uma determinada idade, e filhos, não é? E filhos. Então, se houver casamento, é e filhos. Ou se não houver casamento, então... Como se isso fosse uma condição para ser mulher, que não é. Eu sou mãe por escolha, por sonho. E nunca por ter sido uma pressão, de alguma forma, ou ir atrás de um cumprimento, de uma expectativa desse estereótipo. E tentei sempre que isso não me definisse em tudo o resto, ou seja, compatibilizar, não é? Mas sim, há a pressão, de facto, de cumprir com determinados padrões, com cumprir determinados sítios que a mulher tem que ocupar na sociedade ou na família, não é? Ser a responsável da casa, dos filhos. Então, se tem profissão, tem que ser ela a compatibilizar com os filhos. Ainda existe muito isto, não é? Para além de que, se é a tua opção, teres uma profissão, então tens que conseguir Fazer tudo, tens de conseguir tudo. fazer tudo. Portanto, a questão deste caminho que já se fez, continua infelizmente a haver muita necessidade de se trabalhar sobre estes temas e eu acho que também tento fazer isso com o meu trabalho, quer como professora, quer como encenadora, quer como atriz, nas mulheres que represento e que tenho tido o privilégio de representar, sejam elas oprimidas, sejam elas empoderadas ou opressoras, porque também já o fiz, todas elas têm uma responsabilidade de passar uma mensagem e eu espero que com esse trabalho eu consiga também fazê-lo. Alguma coisa nesse sentido. Achas que nos diversos contextos sociais em que vives, em que tens vivido, o facto de seres mulher influenciou de alguma forma a maneira como és vista, ou como és tratada, ou como és respeitada, ou como de alguma forma és qualificada em termos quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, o facto de ser mulher nos diversos contextos sociais influencia ou tem-te influenciado de alguma forma a maneira como és vista? Sim, não depende dos contextos, naturalmente. Houve circunstâncias em que eu senti, sim, que a maneira como eu era vista ou ouvida era diferente por ser mulher, não é? Por ter sentido no meio de uma reunião que, então, se tivesse um homem à frente dessa reunião, ouvir melhor e primeiro os homens, não é? Ou cortar a palavra. E isso muitas vezes não só em questões assim profissionais, às vezes socialmente. Às vezes socialmente nós numa conversa de repente há alguém que abafa, não é? Também já aconteceu numa relação e eu acho que às vezes nós passamos pouco estas mensagens à nossa volta, aos nossos filhos, aos nossos alunos, etc. E comunidade, que é, às vezes os sinais estão lá logo de início, não é? No início de uma relação, quando alguém abafa a conversa, quando minoriza, quando há apaga. E houve alturas em que sim, em que eu senti que fui apagada, ou tentaram apagar-me, felizmente acho que consegui, apesar de tudo que não me apagassem, porque E o contrário, aconteceu também o facto de seres mulher, em algumas circunstâncias, foi uma mais-valia? Sim, tenho que admitir que sim, porque... E nem sempre me senti bem com isso, porque tenho consciência de que
de que nasci com o ADN dos meus pais e com um palminho de cara, como se costuma dizer, e às vezes fico muito incomodada com o facto de colegas minhas não terem a mesma oportunidade para o mesmo casting. Porque não... eu já tive alturas, por exemplo, a seguir as gravidezes, em que partiam do princípio de que eu não estava em forma e, portanto, eu não tinha direito a ir a um casting. Não, ela foi mãe, portanto, não está bem, está gorda, está feia, está em casa, toma conta dos filhos. E não ser chamada para castings por só ter a oportunidade, não é? Por ter sido mãe ou por não estar em numa condição física X ou com o aspecto Y, isso deixou-me muito revoltada, e o ver outras colegas minhas constantemente a não serem sequer tidas em consideração quando são atrizes brutais, que eu admiro imenso e com quem aprendo. E, portanto, eu acho que sim, acho que há aqui momentos em que às vezes vêm coisas boas e outras vezes vêm coisas menos boas, não é? Eu acho que o desafio está em tentar equilibrar as coisas e tentar ser o mais honesto que se pode. Então, ultimamente, e nestas últimas décadas, também há certamente algumas conquistas que as mulheres foram fazendo, umas mais importantes do que outras, ou umas trazendo mais valias do que outras. Quais consideras que têm sido as mais importantes, as conquistas mais importantes que as mulheres têm tido nos últimos tempos? Bom, eu não posso primeiro deixar de fazer aqui uma contextualização, que é a nossa, que temos a sorte de viver num país ocidental, apesar de tudo, agora numa democracia, não é? Portanto, e sim, a conquista que veio para as mulheres da possibilidade de votar, não é? De terem direitos, ou pelo menos terem esses direitos serem já a partir de um pressuposto, não quer dizer que sejam sempre exercidos. Eu já conheci casos, um caso pessoal que foi verbalizado que a senhora, a mulher, não vota porque o marido não deixa. Apesar de ser um direito adquirido, é um direito que não é... Que não lhe é dado, ou lhe é vedado, como o outro, não é? De sair de casa, de escolher a sua roupa, não é? De falar com quem quiser, portanto, e isto é um exemplo. E aqui, não é? Neste contexto, agora fora, de facto, ainda há muito, não é? Vemos agora a maneira como o mundo está, e levantam-se muitas questões, e continuam-se a levantar muitas questões sobre como é que algumas comunidades e algumas sociedades continuam a minorizar as mulheres, a tapá-las, a escondê-las, a não lhes dar voz, a cortar-lhes a voz, e sempre que alguma tem a coragem de levantar a voz, é presa, é morta, exilada, etc. E parece que estas coisas todas aparecem assim, nas redes sociais e nas televisões, e parece que estamos a ver isto tudo como a comer pipocas, não é? Portanto, e estas coisas custam. Acho que há muitas conquistas, efetivamente, mas acho que estas conquistas podem fazer, em alguns contextos, parece que algumas mulheres estão satisfeitas com as suas conquistas e não pensam nas outras, não é? Por isso é que eu digo que sim, que o Dia da Mulher tem que ser, e não é celebrado, não é festejado, é efetivamente ser marcado com muito questionamento, muito pensamento, muito diálogo, muitos debates, muita pedagogia. E o ideal seria sempre, não é? Não ser preciso dia... Seria ser o Dia das Mulheres todos os dias, não é? Pronto, mas eu já nem penso tanto. Em termos de mudanças, em termos da cultura e no meio artístico, quais é que pensas que são as mudanças necessárias para se valorizar mais aquilo que é o trabalho das mulheres? Sabemos que há uma valorização efetiva, mas haveria certamente mais a fazer. Sim, há uma valorização efetiva, mas há momentos em que nós questionamos. Há mais dramaturgas, há mais encenadoras, há mais realizadoras, mas ainda ainda não é equiparável. Por outro lado, nós vemos em sítios como Hollywood, não é? E nos Oscars, etc., as mulheres reivindicarem essa paridade e dizerem como é que é possível que não haja... Aqui uma maior
não é? Porque não são, lá está, porque não lhes é dada voz, principalmente há sítios onde as vozes das mulheres são muito perigosas, porque levantam questões e lá está, vamos babafá-las, vamos deixá-las quietinhas. E aqui em alguns sítios também não é, também acontece, ainda que se calhar com outro tipo de escala, não é? O impacto. Agora, o que eu sinto é, como eu estava a dizer, pronto, em relação a outra parte, que é cada vez que eu interpreto uma mulher, não é? Que eu faço uma personagem que tem as suas características, eu tento perceber o que é que ela pode catalogar entre boas e más, não é? Acho que não existe, como nós não somos ou bons ou maus, temos tudo em nós, não é? Temos muitas zonas, não é só cinzentas, é de muitas cores. Mas, e acho que as personagens não são diferentes. Eu pego nelas e tento perceber o que é que elas têm de melhor, de pior, de ridículo, de risível, de absurdo e de muito criticável e de muito... E tento usar tudo isso para expor. E tento defender cada uma dessas coisas. Se a minha personagem for uma opressiva, se for... Eu já fiz uma mulher que batia na mulher, lá está, era um casal homossexual e batia na mulher. Foi uma coisa muito difícil, mas eu senti ali uma grande responsabilidade de expor uma realidade que existe e que é muito, muito escondida, não é? E nessa pesquisa também percebemos muito que a violência doméstica entre casais homossexuais era mais escondida ainda do que nos casais heterossexuais, o que essa uma vergonha que foi bastante estranho para mim perceber e era uma realidade muito mais existente do que eu pensava. Então, todas essas eu aproveito para que se fale sobre estas questões, sobre a violência, sobre a igualdade de género, tudo aquilo que nós possamos fazer para pôr em cima da mesa e pôr as pessoas a pensar e fazer falar, não é? Eu tento usar tudo o que faço também numa perspectiva pedagógica, seja para estes temas ou seja para outros também, naturalmente. Alguém que é atriz, mas mais do que atriz, alguém que é encenadora ou que é professora, tem uma enorme responsabilidade nessa área. Sim. Como mulher, e o que é que ao fim e ao cabo te leva a preparar aquilo, ou que bases te levam a preparar aquilo que tu, como encenadora, como mulher, como atriz, como professora, queres passar em termos de mensagem, e perguntava também se essa mensagem é uma mensagem exclusiva para as mulheres ou se nessa área tens a preocupação também de fazer passar essa mensagem para os homens. Não, eu acho que a mensagem é global. Eu tive a experiência de trabalhar num contexto de bairros sociais e bairros com algumas dificuldades, carências e realidades muito difíceis e deparei-me também, trabalhámos o tema da mutilação genital feminina. E isto para dar um exemplo, não é? Em que eu trabalhei entre o encenador e a professora, não é? Porque estava também nesse lado de formação, de pedagogia, de lhes dar capacidade para eles depois também trabalharem eles próprios os temas. E de facto foi um tema que nos foi importante trabalhar, mas também muito para eles, não é? E nós tivemos testemunhos na primeira pessoa. E isto foi muito impactante. E nós pensamos que vivemos numa sociedade muito moderna e equilibrada e com grande evolução, mas aqui também existe muito isso. E, portanto, tudo o que nós fizemos foi para passar a mensagem a toda uma comunidade, que não é só aquela que vive isto, esta realidade, não é? Mas também a comunidade à volta e a sociedade e o país. E não é só para os homens, também é para as mulheres que perpetuam das suas famílias, que levam as suas filhas, que perpetuam isto, não é? Porque também temos cá esta coisa porque é muito fácil dizer, mas isso é da cultura deles, lá, do país deles. Não é. Nós temos aqui coisas equivalentes de mulheres que perpetuam uma educação muito machista para os seus filhos. Para os seus filhos homens e para as suas filhas mulheres. Eu tenho uma filha e um filho e tento
passar os mesmos valores para eles, dar-lhes um olhar crítico, um olhar atento e de humanidade, com valores que os possa pôr atentos. Eu acho que se há coisa de que eu me orgulho é que eles são de facto muito sensíveis a questões de igualdade, às questões de injustiças. Eles ficam muito sensíveis às injustiças e, portanto, e a Maria, que já é atriz, já ela própria uma agente cultural e tenta trabalhar muitas áreas que também lhe são caras, e eu vejo como ela também leva muito a sério todos estes temas que são da vida dela também, não é? E se questiona. O meu filho, que tem 14 anos e que é um rapaz, não é? E que não é, nem por isso levou menos temas deste género. Eu sei que o meu filho vai comprar pensos higiênicos para as amigas ou com as amigas e ajuda e protege, porque sabe como é que são as coisas, e as coisas são faladas abertamente, sem tábuos, em família, não é? E, portanto, da mesma forma que eu tento fazer com o meu trabalho, ou com os meus alunos, ou em casa, eu tento ao máximo que se perceba passar as coisas de uma forma mais abrangente, não é? E às vezes é preciso até, como eu estava a falar, na mutilação genital feminina, percebemos que tínhamos muito que trabalhar as mulheres também. Aqui há muitas coisas, nós também temos que trabalhar muitas mulheres, não é só os homens, é também passar para as mulheres uma mentalidade também de resiliência e de capacidade de enfrentar e de acreditarem nelas próprias e fazerem frente, denunciarem ou fazerem pedagogia junto dos seus. Achas que esse tipo de pedagogia poderia, deveria ser feita logo desde o início, desde pequeninos, não é? E já agora também queria perguntar se há uma diferença na forma como vemos estas coisas antes de ser mãe e depois de ser mãe. Tudo. Não é? Tudo. Eu, quando era pequenina, dizia, o que é que queres ser quando fores grande? Mãe. Portanto, não, eu acho que vinha desde sempre, não é? Este sonho de ser mãe, mas não fazia a mínima ideia de que é que isso podia ser. Acho que há coisas que nós só sabemos quando lá estamos, não é? E não é só nestas áreas, não é? Como pisar um palco, enfim. Mas há um momento, não é? Há um antes e depois, não é? Porque há coisas que depois nos dão essa outra responsabilidade. Essa coisa que eu falei sobre a responsabilidade de ser mulher que eu senti, acrescenta muito, não é? Quando se é mãe e quando se tem ali duas pessoas cuja educação é responsabilidade nossa, não é? E não estou sozinha nessa educação, não é? Não só eles têm um pai, como têm toda uma aldeia, como se costuma dizer, que, não é? Que a aldeia também educa, e eu acredito muito nisso. E, portanto, eu tenho essa sorte, mas é de facto como é que se lida com essa responsabilidade sem nos anularmos. E esse é que é o desafio, não é? Porque muitas vezes com aquelas pressões, não é? Pois agora és mãe, não podes continuar com a vida que estavas, não é? Andar a fazer espetáculos à noite, andar a ir... Já, eu acho um disparate, esse tipo de conversa nunca me convenceu. E eu nunca deixei de fazer nada por ser mãe, muito pelo contrário. Nós, quando tínhamos a Maria muito pequenina, andávamos pelo país a fazer espetáculo com ela, a dormir nos camarins, se calhar é por isso que ela é atriz. Depois, talvez. Mas pronto, o que eu quero dizer é, o desafio é conseguirmos fazer as coisas de forma integrada, não é? Da mesma forma que podemos fazer outras. Eu não deixo de ser eu acrescento, eu não me minorizo com a maternidade, eu não fico menor, eu não fico enclausurada, não, eu acrescento. Eu aquilo que já sou, aquilo que já era, vem a maternidade que me acrescenta. Então o que é que eu faço com isto? Aqui, mas também para fora, não é? E, portanto, eu tento que esse acrescente também me motive a ser mais e melhor para fora. Essa responsabilidade não é só da educação destes outros, é para o mundo. O que é que eu posso, como mãe, e com essa experiência, e com tudo o que eu sou, e com esse acrescente, o que é que eu posso fazer de mais? Em termos profissionais, tens tido também alguns desafios
nomeadamente quando se fala num desafio como encenadora, quando se fala num desafio como direção de atores, onde existem outros atores, não é, que certamente te conhecem bem também. É muito desafiante. Colocar-te nessa posição enquanto mulher, que dificuldades é que encontraste e o que é que fizeste já agora também para conseguir de alguma forma levar a bom porto esse desafio? É uma boa questão. Acho que eu nunca, se calhar refletindo até sei dessas coisas, mas nunca me tinha posto essa pergunta assim dessa maneira, o que é interessante, porque de facto eu adoro fazer direção de atores. E já fiz não só para televisão, séries, etc., mas como também em espetáculos de teatro, não é? A acompanhar um encenador, mas a fazer um trabalho de direção específico com os atores. E que é uma coisa que eu adoro fazer, porque tudo o que eu puder fazer para ajudar um ator a brilhar deixa-me num orgulho, numa realização, numa sensação de realização tão grande. É como ajudar um filho a andar, é como ensinar qualquer coisa determinante a um aluno e vê-lo a concretizar. São este tipo de coisas, não é? Que não somos nós que damos o passo, não somos nós que estamos à frente da câmara, não somos nós que estamos a ter esse momento de... Estamos atrás a ajudar, a ajudar nessa parte e é brutal, porque aquele brilho é dele. Eu ajudei, mas é dele. E há aqui uma realização que é diferente. Não há um jogo quase de abandono do ego, que é uma coisa difícil para um artista, certo, não é? Para um ator, não é? Que está sempre neste jogo. Mas há aqui um exercício de abandono do ego que me fez aprender imenso. Haverá outro ego diferente? Sim, claro, há sempre egos. Nós não conseguimos abdicar completamente, por muito que se tente esse caminho, que eu acredito que é mais pelo espiritual do que propriamente aqui neste jogo prático do dia a dia, mas esse ego, não é que se abafa para ajudar o outro, é um exercício que eu descobri ser tão bonito e tão importante para mim, que eu gosto de fazer isso porque é uma coisa que me ajuda. Eu aprendo imenso, eu adoro atores, adoro vê-los a construir, a crescer, como é que cada um chega àquele sítio. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua maneira de chegar lá. Agora, de facto, há uns que não querem, há uns que não querem ser dirigidos, e sim, que também há uns que não gostam de ser dirigidos por mulheres. Pelo Como facto também, de serem mulheres. também há atores que não gostam de ser dirigidos por homens. Portanto, há de tudo, na verdade. Agora, e às vezes também são choques de personalidade, às vezes são pessoas que têm o seu processo e cuja interferência que eles sentem, que é uma interferência em vez de ser um apoio, uma ajuda, ou alguém que está a ver de fora, que está a ver coisas que eles não estão a ver. Eu adoro ser dirigida, se me vierem dizer, olha, de fora, nós estamos a precisar que tenhas mais brilho, mais energia, mais presença na voz, ou menos, porque para a cena precisas de menos. Este tipo de coisas são coisas que quem está de fora tem uma noção que nós não temos quando estamos dentro. E, portanto, este trabalho exige um olhar. E estar a olhar para um ator e dedicar-me a ele para o ajudar a fazer isso, para mim é muito gratificante. E ter alguém a fazer isso por mim, para mim eu só tenho a agradecer, porque só me pode ajudar a acrescentar. Então, uma pergunta um bocadinho mais difícil. Como é que é ser diretora de uma atriz em casa? Não sou. Nunca trabalhei como diretora com a Maria, com a minha filha. É isso a pergunta? Diretora em casa. Não, pois é isso. Okay. Não, é diferente, são coisas muito diferentes. Há um pensamento, também há um acompanhar. Um acompanhar, não é? Mas é um acompanhar diferente, porque apesar de tudo consigo desligar um bocadinho esse lado diretora, então tento. Apesar de, se calhar, de haver coisas que são inevitáveis, não é? Às vezes, como pais, às vezes levamos-nos para sítios mais... que para os filhos podem ser um bocadinho mais ditadores. Não é? Os pais podem ser um bocadinho mais ditadores no ponto de vista deles. Mas não, eu acho que tudo o que tem a ver com o espaço dos meus filhos, com as suas escolhas profissionais, com os passos que eles tenham para dar,
tanto eu como o pai, nós sempre demos total liberdade e apoio nas suas escolhas, dando-lhes apenas a informação de que se segues esse caminho, levas a sério. Mas estamos cá. Então, na área artística, que sabemos que é difícil e que eles sabem que é difícil, se escolhem uma área artística, têm que saber, as pessoas têm consciência do que é que isso é, mas estamos cá para eles. Não, sem qualquer, se escolhessem isso ou qualquer outra área, estamos cá para eles. Nunca foi uma questão. E da mesma forma que a Maria escolheu e fez o seu caminho com os seus passos, não foram os passos da mãe, como se costuma dizer, são os passos da Maria. E eu tenho muito orgulho em vê-la caminhar, a vê-la cair, a vê-la tropeçar, a vê-la subir. E sempre lhe disse, tropeçar e cair é das melhores coisas que podem acontecer. Porque aprendemos e andamos em frente, Sim, não é? é importante, sempre que cairmos, levantarmos. Levantar-nos e aprender com isso. O erro é das coisas mais maravilhosas que nós temos, e no teatro nós temos essa possibilidade, não é? Nos ensaios, não é? Errar e aprender muito com isso. Portanto, acho que somos privilegiados e eu aprovo muito o erro dos meus filhos. Aproveitando e voltando ao teatro, uma pergunta muito direta: teatro ou televisão? O teatro foi o que me motivou, foi pelo teatro que eu comecei e, portanto, acho que é sempre pelo teatro. É sempre no teatro que eu vou buscar, que me vou alimentar. Quando não tenho a possibilidade de o fazer, vou ver, ou vou aprender, ou reaprender, porque eu acho que é mesmo. Eu comecei a fazer teatro quando estava na escola, no Liceu de Oeiras. E havia lá um grupo de teatro, o Taese, e quando comecei lá a fazer, eu aprendi tanto sobre mim, sobre o meu corpo, sobre relações humanas, depois tive a sorte de trabalharmos textos incríveis, e portanto, sobre as relações humanas, sobre os textos, sobre nas personagens, no nosso encontro, a maneira como nós trabalhávamos uns com os outros, naquilo que tínhamos no trabalho, nas dinâmicas do grupo, aquilo de sentir-me parte de um grupo, que é das coisas mais importantes na adolescência, não é? Num contexto de escola, sentir-se parte de um grupo. Isso para mim foi tão importante que eu um dia pensei, eu tenho que devolver isto à vida. Não é? A quem me proporcionou isto, eu também vou ter que devolver, e foi assim que eu decidi também ser professora de teatro e escolher, e depois da formação de atores, fazer também a formação e educação artística, porque de facto foi determinante essa experiência, essa aprendizagem, esse crescimento. Eu depois tornei professora e fui professora no Liceu de Oeiras e também fiquei lá a ajudar o grupo de teatro, a dinamizar e a ensinar. Aliás, eles depois acabaram por ser alvo do meu estágio, e sempre que estive em escolas tentei apoiar ou ajudar os grupos de teatro. Eu acho que são super importantes, como todos os outros grupos escolares, não é? Os clubes, etc. São coisas importantíssimas que dão essa noção de comunidade, e onde se aprende às vezes coisas que não se aprende, claro, na sala de aula normal, não é? E que tem a ver com esta capacidade de empatia, da relação, que eu acho que são coisas mesmo muito importantes, principalmente nestes temas que estamos a falar, de respeitar o outro, não é necessariamente só a mulher. Certo, o próximo. Exato. Portanto, este tipo de coisas são muito trabalhadas nestas dinâmicas de grupo, e, portanto, isso foi tão importante para mim que isso ficou para mim para sempre. E, portanto, o teatro para mim continua a ser a minha casa, digamos assim. Se voltássemos uns anos atrás, que é que dirias à Susana Reis? Nada. Porque eu acho que a Susana teve que fazer o caminho que fez para chegar onde está. E, portanto, mesmo as quedas, mesmo as más escolhas, as más companhias, felizmente não tive muitas, tive essa sorte, mas também, tudo o que se cruza connosco na vida é uma oportunidade de aprendizagem. E eu sei que eu não seria o que sou hoje se não tivesse percorrido esse caminho. Portanto, eu não lhe diria nada. Eu dizia, vai, continua. Sem qualquer indício de poder fazer mudar o que quer que seja. Acho que é aquelas coisas que nós dizemos, ai, arrependo-me tanto. Eu não me arrependo, porque eu acho que foi mesmo determinante para aquilo que eu sou hoje. E eu tenho orgulho no que eu sou hoje, do que eu tenho hoje e da minha realidade hoje.
com todos os altos e baixos, e encontros e desencontros da vida, as perdas, os ganhos, os altos e baixos profissionais, não mudava nada. E o que é que dirias aos ouvintes ou aos leitores desta entrevista que tenham como objetivo trilhar o mundo do espetáculo, seja pelo teatro, seja pela televisão? Que conselhos é que darias a alguém que neste momento esteja a pensar seguir esse caminho? Sou muitas vezes convocada para este tipo de partilha, quer em escolas, encontros sobre profissões, quer em famílias e pessoas que acham, ei, os meus filhos estão a pensar, achas que podes falar com eles? Ou alunos que me pedem, ei, achas que me podes dizer se eu devo ou não devo? E eu respondo sempre mesmo, que eu não vou dizer se deves ou não deves, a ninguém, nunca disse a ninguém, acho que tens que ir para lá, não podes ir para lá, porque isto tem que ser uma coisa que uma vocação, é uma coisa que uma pessoa sente que tem mesmo que ir, não é? E portanto, em que se sente que não há outra hipótese. Sim, é por ali o caminho. Se é uma coisa que é só pela graça, que eu vou ver se dá, e quer ter esta experiência, ou 5 minutos de fama, para já não se chega assim. Pois o caminho, Às vezes o caminho também não é fácil, até não é? pode acontecer, não é? Mas o caminho não é fácil nem é óbvio, há muitos caminhos. Eu nunca digo que há só um, há muitos caminhos possíveis e a formação faz-se de muitas maneiras. Eu tenho colegas que não fizeram o caminho como o meu, com um curso superior de teatro, etc., mas fizeram outros caminhos, até começaram mais cedo, e depois é que foram estudar. A minha filha começou como atriz aos 11 anos, quer dizer, ela já fazia teatro em clubes, lá está, mas depois foi estudar no ensino secundário para a Escola de Cascais, do Carlos Avigalês, depois foi para o Conservatório. Portanto, isto é um caminho, também é diferente do meu. E cada um tem o seu. Eu tenho colegas que começaram diretamente a trabalhar, nunca tiveram nenhuma formação, mas depois, em cada momento, tentam se acrescentar e aprender e aproveitam cada trabalho como uma aprendizagem que são escolas, e nós aproveitamos ou não com os nossos colegas. Eu continuo sempre a aprender. Se eu deixar de aprender, deixo de fazer também. Mas... E, portanto, cada caminho é um caminho completamente diferente, não há pessoas que vão fazer formação já depois de não sei quantos anos a trabalhar e que têm uma interrupção e falam, não, agora tenho que ir aprender, tenho que ir renovar-me. E se uma pessoa tem essa sede de aprender e de chegar mais longe, sempre, não é? Se tem mesmo essa... não há outra hipótese. Então, força. Hoje em dia, este trabalho de ator, ao contrário do que algumas pessoas pensam, exige, na realidade, esse crescimento e esse acrescentar contínuo em termos de formação. Hoje em dia, ser ator não é uma basta... coisa que se chega lá e já está. Aliás, eu acho que não sei se há alguma profissão em que isso aconteça, porque, na verdade, com o evoluir, não é, de tantas tecnologias, tanta coisa na vida, no mundo, há sempre uma adaptação a fazer, não é? Nós próprios estamos sempre a questionar como é que nós nos posicionamos hoje em dia perante as grandes novidades da inteligência artificial ou de outras, como é que nós continuamos a ser importantes e fundamentais. E eu continuo a acreditar que sim, que há coisas que são únicas no teatro ou na arte que têm uma respiração, que eu acho que por enquanto a inteligência artificial não tem. E, portanto, esse questionar constante implica um crescimento constante em todas as áreas, não é? E não se chega lá porque se estudou um bocadinho ou estudou menos. É um trabalho constante de aprendizagem e de renovação. E eu acho que isso também é o que torna a coisa estimulante e vai continuar, vontade, não é? Não é? Porque querer dar mais vontade, não é? Porque senão estamos sempre a fazer a mesma coisa. Não é que eu não gosto de fazer carreiras grandes, adoro, até porque em cada espetáculo é sempre diferente, há sempre coisas a aprender. Cada público vem, é um público novo, diferente, que nos dá coisas completamente novas, e eu adoro isso. Portanto, até uma carreira grande de um espetáculo tem novidade constante, não é? E, portanto, e às vezes há afinações, e às vezes há uma mudança no elenco, e às vezes há coisas, assim, uns sobressaltos que nos tornam, pronto, que nos motivam.
mas eu acho que é mesmo essa noção de que nunca se está lá, não se chegou, não é? Havia uma expressão. Há sempre algo mais, não é? Sim, eu lembro que havia uma expressão que se dizia quando alguém chegava a uma determinada estatuto, não é? E que dizia assim, pronto, este já lá está, não é? Ou este já chegou, pronto, este já está feito, já está com a carreira feita, ele já lá chegou. Não, eu não acredito nisso. Hoje em dia cada vez menos, não é? Hoje em dia Cada vez menos, porque as coisas estão sempre a mudar, porque há muitos canais, há muita diversidade de canais de comunicação, não estou a falar só de canais de televisão, estou a falar de canais de comunicação, e são tudo, quer os meios de audiovisual, as galerias de arte, as salas de espetáculo, tudo o que seja, nas rádios, jornais, as revistas, todos os canais são canais, há tantos canais por onde nós podemos atuar, não é? Atuar no sentido de intervir artisticamente e pelo belo no mundo, que eu acho que é o mais importante. Portanto, eu acho que assim continua a haver muito desafio. E o que é que dirias, para terminar, e já que estamos a falar basicamente e com algum afinco sobre o Dia Internacional da Mulher e aquilo que diz respeito às mulheres, o que é que dirias às mulheres para elas poderem ter um sorriso tão franco, tão direto e tão constante como a Susana Reis tem? Ui, isso é uma grande responsabilidade, não é? Porque somos todas diferentes. De forma mais honesta, aquilo que eu posso dizer é, até me falha a voz, mas independentemente do sítio onde eu cheguei e do meu sorriso que tenho hoje, não quer dizer que eu não tenha tido muitas quedas, perdas, dificuldades e lutas para chegar onde cheguei. Não foi fácil e continua a não ser fácil. É uma escolha minha olhar para tudo como uma coisa que me pode ajudar a crescer. Tudo. Mesmo as coisas mais difíceis. Não me deixar ir abaixo, não deixar que os outros ganhem. Os outros no sentido, aquilo que é exterior a mim e que eu não gosto e que não é como eu, não deixar que eles ganhem. Se uma pessoa me faz mal, eu não vou deixar que ele ganhe. Não vou deixar que um bully ganhe, eu não vou deixar que um machista ganhe. Eu não vou deixar que uma mulher me trata mal, me rebaixa e ao ponto de me mudar naquilo que eu sou e na minha essência. Um homem, seja quem for. E, portanto, eu faço porque cada coisa no meu dia me acrescenta. Às vezes é difícil, não é imediato, não. Também não sou uma máquina, mas é um trabalho constante, como é o meu de tentar levar a sério aquilo que são as minhas escolhas, não é? De vida, de profissão. Também faço por levar a sério as minhas escolhas enquanto ser humano, que eu acho que é o mais importante aqui, independentemente de ser atriz ou de ser mulher, de ser mãe, também. E o que é que eu posso fazer para contribuir e ser fiel àquilo que são os meus princípios e àquilo que eu quero para mim, que é sorrir. E agradecer cada dia que cá estou e poder sorrir. E com isso contaminar alguém que passe por mim, que sorria e que leve um sorriso para outra pessoa e um dia, se calhar, este dominó fique grande. Esse seria o meu desejo. E, portanto, não sorrir para alguém que passa por nós, ou fazer uma cara carrancuda, ou agredir, ou empurrar, ou ser mal educado, ou dizer um palavrão, pode destruir. Não pode ser um dominó destruidor. Certo. Eu acredito num dominó construtivo. A felicidade é um estado que se procura também. Que se procura e trabalha, sim. Que se procura, não é? Que se procura e trabalha. Eu acho que nos tempos que correm, apesar de tudo, ainda há muito machismo e a fervilhar. Nós vemos muitos miúdos com atitudes machistas, com uma capacidade de agredir o outro, que é assustadora. Crianças que veem modelos nas redes sociais e na televisão
e no Parlamento, e repetem estas coisas, e eu acho que isto é assustador. Portanto, eu acho que nós temos mesmo que estar atentos. E estar atentos com este olhar de poder ensinar coisas boas e partilhar coisas boas. Entre escolher partilhar uma notícia que tem nas redes sociais um pensamento destruidor e que possa ser esse dominó destruidor, não é? Ou que tenha uma imagem triste ou violenta, ou partilhar uma coisa bela, uma obra de arte, uma dança, um arco-íris, um sol, uma onda que está a bater. Eu prefiro partilhar o belo. E eu acho que nós temos que cada vez mais contaminar-nos com o belo para ver se andamos para a frente. Então, enquanto mãe, mulher, atriz, Artista, encenadora, tudo. escritora, professora, enquanto isso, o que é que podemos esperar para a frente? Que eu possa continuar a aprender e a ter noção de que ainda não sei. Ainda não sei como é que se faz as coisas. Eu digo com muita frequência aos meus filhos, e disseres para tudo, é a primeira vez que eu estou a passar por isto. De ser a mãe de um miúdo com 14 anos que está agora a passar por esta situação. É a primeira vez que eu estou a mãe de uma mulher de 22 anos que está a passar é a minha primeira vez também, não é só para eles. E, portanto, eu peço sempre que eles tenham paciência, porque eu estou a aprender. E eu acho que nós temos de ter tolerância uns com os outros também nesta lógica e aprendermos uns com os outros. Podem esperar. O que eu gostava era de poder continuar a querer aprender, não é? Porque senão também acho que também não vale a pena, não é? Mas continuar a aprender em todas as áreas, continuar a aprender, disponível para aprender e que haja sempre gente disponível para me ensinar. Enquanto atriz, há o projeto que ainda não chegou, o projeto que ainda querias fazer, que ainda gostavas de fazer, sim. Ou há os projetos ainda? Todos os projetos por fazer são os que faltam fazer. E eu acho que aqueles que eu já fiz e que tive a sorte de ter aqui na bagagem, digamos assim. Há um que faça parte de algum sonho. Falavas no início do sonho de ser mãe, sim, e esse conseguiste concretizá-lo. Em termos profissionais, há algum sonho que esteja aí? Há muitas personagens, há muitas coisas que eu não fiz, felizmente, quer dizer, porque senão eu ia ficar deprimida, a achar, já fiz tudo, já fiz todo este tipo de personagem, não me apetece. Não, eu gosto dessa ideia de que me falta fazer imensas coisas, não é? Principalmente ao nível das vilãs. Eu acho que ao nível das vilãs talvez possa ainda explorar algumas coisas. Não, mas também já fiz, portanto. Não, eu acho que há muita coisa que eu ainda não fiz, porque todas elas são diferentes, não é? Na verdade. Mas sim, mas eu tenho aí umas coisas na calha que se calhar ainda me vão ajudar a entrar nesse caminho de coisas novas e diferentes. Portanto, foi um gosto ter falado contigo, ter partilhado aqui contigo um pouco do teu pensamento também, enquanto mulher e nestas facetas todas também, e desejar-te que realmente o sucesso continue a fazer parte da tua vida e, acima de tudo, esta vontade de querer partilhar com os outros aquilo que um dia recebeste e que eu me atrevi a definir ou a dizer que é a frase que define a Susana, e nós estamos gratos por isso. Muito obrigado. Obrigada.